Imagine viver num mundo sem governo central, onde a sobrevivência depende mais do seu senhor feudal do que de qualquer rei distante. Um mundo de castelos imponentes, alianças forjadas por necessidade e uma rotina marcada pelo nascer e pôr do sol. Esse era o cotidiano de milhões de pessoas durante a Idade Média. Esse era o feudalismo. Neste vídeo, você vai entender por que o feudalismo não foi apenas um sistema político, mas uma forma de viver, de pensar e de sobreviver. Do campo ao castelo, do servo ao rei, vamos atravessar os bastidores desse modelo que dominou a Europa por séculos. O feudalismo não surgiu da noite para o dia. Ele foi uma resposta ao colapso do Império Romano do Ocidente por volta do século V. Sem exércitos centralizados ou proteção estatal, o caos se espalhou. Nesse cenário, o poder foi se descentralizando. Homens poderosos, donos de terra, passaram a oferecer proteção militar em troca de trabalho e fidelidade. Era um pacto informal, mas vital. Eu te protejo, você me serve. Assim nasceu o embrião do que chamamos de feudalismo. No centro desse sistema estava o feudo, não apenas um pedaço de terra, mas uma pequena sociedade completa. Era lá que a vida acontecia. Trabalho, leis, religião e guerras locais. Tudo girava em torno desse núcleo. Na ponta da pirâmide, o rei. Mas não se engane. Seu poder era mais simbólico do que real. Ele era visto como o senhor dos senhores. Mas na prática, cada nobre tinha quase total autonomia sobre seu feudo. Logo abaixo, vinham os nobres e o clero. Os nobres controlavam terras vastas e garantiam soldados ao rei em tempos de guerra. Já o clero, especialmente a Igreja Católica, era ainda mais poderoso do que muitos reis. Controlava não só terras, mas também mentes e corações. Na base da pirâmide estavam os camponeses e servos. Trabalhavam duro, viviam com pouco, mas em troca tinham o mínimo de proteção. Não eram tecnicamente escravos, mas estavam presos à terra. Se o feudo trocasse de dono, eles continuavam ali, como parte da propriedade. Se o feudalismo era o corpo, a igreja era a alma. Ela ditava as regras morais, controlava o conhecimento, afinal quem sabia ler e escrever eram os monges, e ainda cobrava o dízimo, 10% de tudo que o camponês produzia. Além de força espiritual, a igreja era uma potência econômica. Seus mosteiros funcionavam como centros religiosos, mas também como polos agrícolas, bibliotecas e até hospitais rudimentares. O cotidiano era duro. A maioria vivia em cabanas simples feitas de madeira, barro e palha. O dia começava cedo e terminava ao anoitecer. Era trabalho quase sem pausas, sem férias, sem finais de semana. As terras se dividiam entre o manso senhorial, do senhor, e o manso servil, dos camponeses. O servo cultivava a sua parte, mas era obrigado a trabalhar também para o senhor. Apesar das dificuldades, havia momentos de alívio, festas religiosas, feiras, mercados e colheitas. Nesses eventos, o feudo pulsava. Havia música, comida e, por vezes, até justiça sendo feita em praça pública. Cada feudo era um mundo à parte, inclusive na hora de julgar crimes e disputas. O senhor feudal era juiz, júri e executor. Suas decisões variavam conforme o costume local. Se ele quisesse, podia punir com trabalho forçado, multa ou até com a morte. Mesmo assim, os servos não estavam completamente sem opções. Alguns buscavam apoio em outros senhores ou até no clero, em busca de proteção ou justiça alternativa. Se você fosse um camponês na Idade Média, não bastava trabalhar a terra. Você ainda teria de pagar por tudo, para usar o moinho, o forno, o lagar e até para se casar. Essas taxas eram pagas em produtos, como ovos, vinho, trigo ou animais. Além disso, havia as corvéias, dias obrigatórios de trabalho gratuito nas terras do senhor. Em alguns feudos, isso chegava a tomar metade do tempo do camponês. Na Idade Média, a guerra era uma realidade constante. Conflitos entre senhores, invasões vikings, disputas por território. Quando o perigo se aproximava, o castelo virava fortaleza e abrigo para todos. O maior símbolo na defesa do feudo eram sem dúvidas os cavaleiros, que foram a elite guerreira daquela época. Desde a infância, treinavam combate, montaria e etiqueta. Seguiam um código chamado cavalaria, que valorizava a honra, lealdade e bravura no campo de batalha. A cavalaria era algo destinado a homens,
e raramente as mulheres na sociedade feudal conseguiam atingir este status social. Para elas haviam papéis importantes, mas limitados. Camponesas trabalhavam duro no campo e cuidavam da casa. Mulheres da nobreza, quando o marido partia para a guerra ou morria, assumiam a administração do feudo. Algumas, como rainhas ou abadesas, chegaram ao poder. Mas, no geral, a vida feminina era marcada por obediência, fé e muitas restrições. Porém, a partir do século XI, o feudalismo começou a rachar. O crescimento das cidades, o ressurgimento do comércio, o uso da moeda, o surgimento da burguesia, tudo isso enfraqueceu os pilares feudais. As cruzadas também mudaram o jogo. Muitos senhores morreram ou venderam terras para financiar as viagens. E então veio a peste negra, matando milhões, causando falta de trabalhadores e desequilibrando completamente a economia rural. Era o começo do fim. Muitos castelos resistem até hoje. Palavras como vassalo, senhorio e até feudo político ainda fazem parte do nosso vocabulário. As ideias de lealdade pessoal, hierarquia e proteção em troca de serviço continuam presentes, mesmo que disfarçadas. O feudalismo nos ensina que a história é feita de adaptações. Em tempos de caos, as pessoas criam estruturas para sobreviver, mas essas mesmas estruturas, um dia, se tornam obstáculos e precisam ser superadas. Se você gostou desse mergulho no mundo medieval, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também curte história. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!